Muito bem, estamos de volta com a nossa videoaula de História. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa videoaula. Vamos falar então da semana 5, nono ano, que tem como tema os desdobramentos da consolidação do sistema capitalista, conflitos e crises. Portanto, vamos falar então, vamos identificar, comparar, analisar a construção do capitalismo a partir da Europa e os seus desdobramentos para a configuração da primeira metade do século XX. Portanto, você é aluno do nono ano, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você é aluna, seja bem-vinda à nossa videoaula. Semana 5, nono ano, PET 2. Vamos lá então. A consolidação do sistema capitalista foi crucial para o desenvolvimento tecnológico do século XIX, de várias nações europeias, dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Foi também responsável pela dominação e exploração europeias dos continentes latino-americano, asiático e africano. Fato que vai culminar na Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, o esgotamento desse sistema capitalista, resultando na grave crise financeira, uma das maiores da história do capitalismo, ou se não a maior de todas, a crise de 1929. Vamos analisar então. Nesse mesmo momento, a teoria socialista foi abraçada pelo operariado russo, que capitaneou uma revolução que marca a história recente e tem reflexo nas construções políticas, econômicas e identitárias de todas as nações do globo. Capitalismo e imperialismo, a riqueza europeia e suas consequências para os anos iniciais do século XX. Então vamos lá. O capitalismo se consolida no continente europeu em várias nações, por volta dos anos 1850. É o momento em que também nações como os Estados Unidos, ainda com vários problemas internos, também se estimula a consolidar esse sistema socioeconômico. Dentro desse contexto, vamos fazer uma análise do que foi o neocolonialismo. Em busca de matéria-prima, mercados consumidores e outras regiões para despejar, investir o capital excedente e, consequentemente, aumentá-lo, as principais nações da Europa se lançam numa corrida de domínio, expropriação e tratamento violento de regiões e povos na África e na Ásia. Esse neocolonialismo é conhecido também por imperialismo. O que é? As potências europeias, ampliando seus mercados e em busca de matéria-prima e mercado consumidor, partem para adquirir novas colônias, agora na África e na Ásia. Fato que é chamado à época aí do neocolonialismo, também visto como o imperialismo. Com a justificativa de levar o modelo civilizatório europeu, o que é isso? Industrialização, cristianismo e raça branca, para os povos que eles consideravam primitivos, os europeus e posteriormente os Estados Unidos e japoneses conquistaram territórios e exploraram os recursos naturais e os povos dessas localidades. Aqui algumas charges que mostram muito bem isso, Aqui uma partilha da África, Congo, Líbia, África do Sul, Camarões, Argélia, Egito. Aqui China, dividindo também, Vamos ver como é que a gente divide isso. A África. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passa um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, quer dizer, simbolizando aí, ironicamente, satirizando a partilha da África e da Ásia nesse movimento chamado imperialismo e neocolonialismo. A disputa comercial capitalista, aliada às questões de rivalidades históricas e nacionalista entre as etnias e nações da Europa, resultou na eclosão do primeiro conflito bélico de proporção mundial, a Primeira Guerra Mundial,
iniciada em agosto de 1914, após o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro por nacionalistas sérvios, o Ferdinando, nacionalidade denominada austro-húngara, é o estupim para a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra se estendeu por 4 anos. O conflito opôs os países da Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia, e os da Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha e até 1900 a Itália, que depois trocou de lado. As fases da Primeira Guerra. Para entender melhor a Primeira Guerra, nós podemos dividi-la em fases. Então vamos lá. Primeira fase, a chamada Guerra de Movimento. Nos primeiros meses, as tropas tiveram como estratégia a movimentação e a ocupação dos frontes de batalha. Os alemães se movimentaram rapidamente e em poucas semanas já estavam próximos de Paris, capital da França. Segunda fase da guerra, chamada Guerra de Trincheiras, foi a partir de 1915. A segunda fase tinha como estratégia tentar conservar as posições dos frontes sem perder território para os inimigos. As trincheiras eram complexos de túneis, valas e abrigos cavados. Ali os soldados lutavam, dormiam e comiam. Contudo, estavam expostos aos ataques aéreos, armas químicas e as doenças. Os frontes eram protegidos com cercas de arame, colunas de ferro e sacos de areia. A guerra de trincheira foi o período mais sangrento dessa batalha. Os conflitos aconteciam quase sempre nas áreas rurais e as conquistas territoriais eram lentas. Então, a guerra de trincheiras tinha vários inconvenientes, O cadáver, o soldado que morria ali, como ficava aquele cadáver, a época das chuvas, muita lama, as doenças, a solidão do soldado ali entrincheirado por dias, meses, a dificuldade de receber comida, de receber provisões. Então, quer dizer, tudo isso marca a segunda fase. A terceira, aqui tem um slide mostrando aqui, repare a situação dos soldados. Essa daqui é dramática, essa foto é muito bacana, Assim, nesse ponto, que não teve, A gente vê aqui, a gente vai vendo só várias situações terríveis, As pessoas lutando ao lado de cadáveres. Complicado, A gente pensar numa guerra. E principalmente quando se trata de Primeira Guerra Mundial e batalha de trincheiras. Aqui soldados também trincheirados. Terceira fase é marcada pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Vários motivos levam os Estados Unidos a entrar, e principalmente a questão que os Estados Unidos, durante bom tempo do conflito, ficou vendendo provisões, vendendo armamentos e equipamentos bélicos para as potências, e depois, como forma de garantir o seu recebimento, nada mais justo do que ele entrar no conflito. Os principais motivos da entrada dos Estados Unidos no conflito foram a promessa de apoio aos países europeus que compravam mercadoria das indústrias norte-americanas. A neutralidade ficou difícil e os ataques dos submarinos alemães à marinha mercante dos Estados Unidos foi decisivo também. No dia 6 de abril de 1917, os norte-americanos declaram guerra à Alemanha. Vamos pensar que os Estados Unidos entram no finalzinho da guerra, e aí tem uma participação decisiva, já que eles vão estar muito bem preparados, soldados americanos com armas novíssimas, de novas tecnologias que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, Consequências da Primeira Guerra. Considerados-se humilhados pelo Tratado de Versalhes, os alemães passaram a nutrir um ódio, sobretudo à França e os países que derrotaram. Declínio da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito, principalmente um declínio econômico muito grande, a morte de milhares de homens, a ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então torna-se a grande potência, a intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia, o aparecimento de regimes autoritários posteriormente, como o nazismo e o fascismo, aproximadamente 10 milhões de mortos e mais de 30 milhões de feridos, e criação da Liga das Nações,
que é o embrião da futura ONU, Organização das Nações Unidas. A Primeira Guerra Mundial também marca a utilização de novas armas de guerra. Podemos ver aqui a metralhadora, né? O lança-chamas, o tanque de guerra, primeira vez usado em combate, o submarino também. Na Primeira Guerra também nós tivemos uma guerra química, né, que foi a utilização do gás efeito mostarda, né, um gás que sufocava as pessoas, e aqui a gente vê os soldados já com uma máscara para evitar a contaminação. Também não está mostrado aqui, mas também foi usado pela primeira vez o avião. Pela primeira vez foi usado o avião já no finalzinho da guerra, com o intuito de atacar as forças inimigas, soltando as bombas, né, que atingiam aí as trincheiras. Então o avião também é uma grande novidade da Primeira Guerra Mundial, já entrando no finalzinho do conflito, tá? Outra questão levantada durante esse período aí de crise do capitalismo foi a Revolução Russa de 1917. Os investimentos financeiros pesados na guerra e uma continuidade que parecia sem fim acabaram por levar à eclosão de um movimento popular no Império Russo. Então vamos pensar que a Rússia, à época, ela era governada por um czar, Nicolau II, né, que governava a Rússia com toda a sua família, a família Romanov, e com isso a Rússia era considerada um gigante de pés de barro, ou seja, era um país imenso, porém atrasado, muito atrasado no que diz respeito à industrialização. E a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial, mandando para lá, foi a que mais perdeu soldados naquele instante, principalmente pelos seus soldados estarem muito mal aparelhados no que diz respeito a armamentos. Então essa confusão toda, né, entre as nações envolvidas no conflito, a Rússia naquele momento tinha uma estrutura agrária, com população majoritariamente camponesa. Ainda se podia se falar em situação feudal, né, na Rússia. Uma pequena classe operária criada pelo aparecimento de incipientes plantas industriais com capital estrangeiro. Em maioria uma pequena classe burguesa nacional e dois grupos privilegiados. A nobreza, né, da família Romanov, ligada à terra, e o clero, ligado à Igreja Ortodoxa Russa. Comandados pelo czar, imperador Nicolau II, o país era extremamente pobre. A situação de miséria da maioria dos russos abriu espaço para o crescimento do pensamento socialista. O envolvimento russo na primeira década da metade do século XX em conflitos imperialistas permitiu a formação dos conselhos operários, os chamados sovietes, e pressões dos grupos sociais que não usufruíam dos privilégios de classe. O czar Nicolau II convocou o parlamento, a Duma, como é chamado o parlamento em russo, mas a situação foi agravada com a participação russa na guerra. Em fevereiro de 1917, apoiados pela classe burguesa, o partido menchevique lidera a revolução que depõe aí a família imperial do poder. Nós tínhamos dois partidos na Rússia. O menchevique, que queria o poder de forma gradual, lenta, né? E os bolcheviques, liderados por Lenin, que queriam uma revolução radical para a chegada ao poder. O povo solicitava a saída da Rússia da guerra, mas os acordos diplomáticos foram mantidos. O maior partido de oposição era o bolchevique, tá vendo? Liderados por Lenin. Insuflou a população com o lema paz, pão e terra. E em novembro do mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder e iniciaram a implantação do socialismo no país. Uma das primeiras medidas dos bolcheviques foi negociar a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa foi a primeira revolução socialista bem-sucedida e marcou história no século XX, pois, a partir desse momento, a experiência de um governo popular e da classe trabalhadora seria exemplo para a classe operária em vários momentos que lutava por direitos trabalhistas em outras nações. Aqui fotos, imagens de Lenin, né, discursando aí o grande líder bolchevique.
Após o fim da guerra, a Rússia foi se isolando cada vez mais das nações europeias por sua adoção do sistema socioeconômico diferente, a implantação do socialismo. As nações europeias buscavam recuperar suas estruturas físicas e restaurar suas atividades industriais e comerciais, contando inclusive com os recursos expoliados nos continentes asiático e africano, majoritariamente. Porém, a Itália e principalmente a Alemanha tiveram ao longo da década de 20 uma recuperação muito difícil, o que ocasionou o aparecimento e fortalecimento das ideias nacionalistas, reverberadas pela ideologia totalitária nacionalista do fascismo na Itália e do nazismo. Então é nesse momento de pós-Primeira Guerra Mundial, que o povo passando por dificuldades, grave crise financeira, econômica, social, que essas ideologias que pregavam um Estado forte, somente um Estado forte vai poder recuperar o país, isto é pregado tanto na Itália pelo fascista Mussolini, quanto na Alemanha pelo nazista Adolf Hitler. O American Way of Life também marca aí um período, né, do pós-guerra até a crise de 1929. Então vamos entender o que significa o American Way of Life, o estilo de vida americano, né, o modo de vida dos americanos. Foi um modelo de comportamento surgido nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Esse modelo de viver passava pelo consumismo, a padronização social e a crença nos valores democráticos liberais. A ideia de uma vida feliz, vitoriosa e onde há liberdade define esse jeito de vida dos Estados Unidos, o modo de vida dos americanos. Essa felicidade, alcançada pelos meios materiais, torna-se a válvula de escape para esquecer os horrores da Primeira Guerra Mundial. A fabricação em massa possibilitou o consumo, né? E tudo isso financiado a crédito barato, os americanos aproveitaram aí para adquirir vários bens, né? Muitas das vezes supérfluos. Mas a época da produção em série, consumo em massa, tudo isso aí aproveitado aí pelas linhas de créditos, proporcionando grande parte da população americana ter acesso aos novos produtos. O automóvel vira o objeto de desejo, especialmente a partir da produção em série realizada pelo empresário Henry Ford, dessa marca de automóvel Ford, que cria o Ford T, o primeiro Ford produzido em série. A televisão passa a ser um item indispensável nas casas, e com ela a divulgação de um determinado padrão de vida, de beleza e comportamentos. Por isso os Estados Unidos venderam a ideia da felicidade pelo consumo, onde comprar e desfrutar o tempo livre em atividades de lazer são o eixo central da existência. Aqui imagens do famoso American Way of Life, o modo, o estilo de vida dos americanos, né? Uma família fazendo um piquenique próximo a um lago, lanchas, bicicletas, tudo isso já era possível nos Estados Unidos nesta época que nós estamos falando, nos anos 20, no final dos anos 20. A televisão, imaginar que a televisão só vai chegar aqui no Brasil nos anos 50, né? A geladeira, né, como aquele lugar para depositar a comida, né? Então são confortos que atingia grande parte dos habitantes da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Aqui a linha de montagem do Ford T, repare, né, todos iguais, sempre na cor preta, que era considerado por Henry Ford mais barato, né, de se pintar. Aqui também uma família americana saindo num carro, passeando, né, cachorrinho aqui no cantinho, o American Way of Life, né? E aí, tudo isso, essa prosperidade americana, tudo que aconteceu nos anos 20, esse grande avanço nas ciências, invenções das vacinas, invenções da tinta, do poliéster, do zíper, né, e principalmente da descoberta das leis de Mendel na genética, né,
e principalmente a descoberta dos tipos de sangue, todos esses avanços em todos os lados vão culminar na grande crise de 1929, que é chamada uma crise de superprodução. Se produziu muito mais do que o mercado conseguisse absorver. Portanto, no final da década de 1929, o capitalismo ocidental chegou à exaustão produtiva. O pós-guerra, marcado pela recuperação econômica da França e da Inglaterra e pela hegemonia e dominação dos Estados Unidos na economia, acabou desencadeando uma grave crise de superprodução industrial e agrícola. Sem conseguir vender seus estoques, já que as potências europeias estavam se recuperando, o mercado interno dos Estados Unidos não era suficiente para absorver tudo, e também o grande movimento especulativo na Bolsa de Valores. Em outubro de 1929, inicia nos Estados Unidos uma crise sem precedentes na história do sistema capitalista, a famosa crise de 1929. Rapidamente as indústrias ficaram sem condições de se manter, demissão em massa, e a grande maioria dos empregados agora estão desempregados, não conseguem honrar as suas dívidas. E aí vem um grave problema social, que é o desemprego e a falta de alimentos. A crise iniciada nessa nação, nos Estados Unidos, rapidamente atingiu diversas nações do planeta, que contavam com investimento de bancos e empresas estadunidenses. Para o Brasil, as principais consequências da crise de 1929 foram a redução drástica na exportação de café, provocando um estoque gigantesco do produto, já que os Estados Unidos eram o nosso grande comprador de café. Os Estados Unidos não está comprando mais nada, o que nós vamos fazer com aquele estoque grande de café? Aí coincide com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, e aí Getúlio Vargas vai mandar queimar o café para manter o preço. Então vamos lá, olha, precisou inclusive serem queimadas toneladas do produto para manter o preço de mercado do mesmo devido à alta oferta. E posteriormente o incentivo à industrialização nacional, já que não podia se comprar produtos estrangeiros, a crise serve pelo menos aqui no Brasil para incentivar a criação das indústrias, principalmente as indústrias de base. Aqui um slide que mostra uma cena triste, né? Um outdoor que mostrava o grande modo de vida dos americanos. Ao fundo, essa é uma das fotos que ganhou até um prêmio aí, e mostra aqui a fila do sopão, coisa que acontecia uma vez por dia, se servia um sopão aí. Tivemos participação da sociedade civil americana muito importante, que ajuda nessa questão. E aqui nessa imagem aqui, vemos o café sendo utilizado, os grãos de café sendo utilizados na combustão das máquinas, né, dos trens de ferro, na composição ferroviária, usando ele aí para queimar e dar aí a energia a vapor, né, o vapor d'água, sendo aquecido com os grãos do café nas locomotivas, botando elas nos trilhos aí, tocadas a grãos de café. Assim a gente finaliza a semana 5 do PET 2 e a gente volta aí trazendo a semana 6. É só um tempinho, tá ok? Muito obrigado. Já já a gente retorna aí.